Pois quem desprezou o dia das coisas pequenas? Zacarias capítulo 4, versículo 10. Zacarias estava empenhado na construção do templo. Quando seus alicerces foram lançados, pareceu a todos um edifício muito pequeno comparado com a antiga e gloriosa estrutura de Salomão. Os amigos da empresa lamentaram que ela fosse tão pequena. Os inimigos dele se regozijaram e proferiram fortes expressões de desprezo. Tanto amigos como inimigos duvidavam que, mesmo em pequena escala, a estrutura algum dia fosse concluída. Eles poderiam lançar as fundações e erguer um pouco as paredes, mas era um povo muito fraco, possuidor de muito poucas riquezas e muito pouca força para levar a cabo o empreendimento. Foi o dia das pequenas coisas. Amigos tremeram, os inimigos zombaram, mas o profeta repreendeu os dois. Repreendeu a incredulidade dos amigos e o desprezo dos inimigos com esta pergunta: quem desprezou o dia das pequenas coisas? E por uma profecia subsequente que removeu o medo. Agora usaremos esta questão neste momento para o conforto de dois tipos de pessoas. Primeiro, para os crentes fracos e, em segundo lugar, para os trabalhadores fracos. Nosso objetivo será fortalecer as mãos que pendem e confirmar os joelhos fracos. Começaremos, em primeiro lugar, com os crentes fracos. Vamos descrevê-los. É como eles um dia de pequenas coisas. Provavelmente você só recentemente foi trazido para a família de Deus. Há alguns meses você era um estranho à vida divina e às coisas de Deus. Você nasceu de novo e tem a fraqueza de uma criança. Você ainda não está forte. Como será quando tiver crescido na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É o começo para você e também é o dia das pequenas coisas. Agora o seu conhecimento é pequeno. Meu querido irmão, você não é estudante da Bíblia há muito tempo. Graças a Deus que você se reconhece um pecador e que Cristo é o seu Salvador. Esse é um conhecimento precioso, mas você sente agora o que antes não teria confessado, sua própria ignorância das coisas de Deus. Especialmente as coisas profundas de Deus perturbaram você. Existem algumas doutrinas que são muito simples para outros crentes, que parecem misteriosas e até deprimentes para você. Eles são elevados, você não pode alcançá-los. Eles são para você o que seriam para as crianças, cujos dentes ainda não apareceram. Bem, não fique nem um pouco alarmado com isso. Todos os homens da família de Deus também já foram crianças. Há alguns que parecem ter nascido com conhecimento, cristãos que atingem uma altura em Cristo muito rapidamente, mas estes são apenas aqui e ali. Israel não produziu um Sansão todos os dias. A maioria tem que passar por um longo período de infância e juventude espiritual, e infelizmente existem poucos na igreja, mesmo agora, que possam ser chamados de pais ali. Não se maravilhe, portanto, se você for um tanto pequeno em seu conhecimento. Seu discernimento também é pequeno. É possível que qualquer pessoa com uma língua fluente o leve ao erro. Você tem, no entanto, discernimento, se você é um filho de Deus, suficiente para ser guardado de erros mortais, pois embora haja alguns que, se fosse possível, enganaria até os próprios eleitos, ainda assim os eleitos não podem ser enganados, pois, a vida de Deus estando neles, eles discernem entre o precioso e o vil. Eles não escolhem as coisas do mundo, mas seguem as coisas de Deus. Seu discernimento, porém, parecendo tão pequeno, não precisa afligir você. É pela razão do uso, quando os sentidos são exercitados, que discernimos plenamente entre tudo o que é bom e tudo o que é mal. Agradeça a Deus por um pouco de discernimento. Embora você veja os homens como árvores andando e seus olhos estejam apenas parcialmente abertos, um pouco de luz é melhor do que nenhuma. Não faz muito tempo que você estava na escuridão total. Agora, se houver um brilho, seja grato.
Pois lembre-se de onde o brilho pode entrar, o meio-dia completo pode chegar, sim, e chegará no devido tempo. Portanto, não despreze o tempo do pequeno discernimento. Claro, você, meu querido irmão ou irmã, tem pequena experiência. Espero que você não imite a experiência e tente falar como se tivesse tido a experiência dos santos veteranos, quando ainda é apenas um recruta inexperiente. Você ainda não fez negócios nas grandes águas. As tentações mais ferozes de Satanás não o atacaram. O vento ainda foi moderado para o cordeiro tosqueado. Deus não pendurou pesos pesados em fios finos, mas colocou um pequeno fardo nas costas fracas. Seja grato por ser assim. Agradeça-lhe pela experiência que você tem e não desanime porque não tem mais. Tudo virá no devido tempo. Não desprezes o dia das pequenas coisas. É sempre imprudente escrever uma biografia e dizer: não posso estar certo porque não senti tudo o que este bom homem fez. Se uma criança de 10 anos pegasse o diário do seu avô e dissesse: por que não sinto a fraqueza do meu avô? Não preciso usar seus óculos, nem me apoiar em seu cajado. Portanto, não pertenço à mesma família. Seria um raciocínio muito tolo. Sua experiência amadurecerá. Por enquanto, é natural que seja verde. Espere um pouco e abençoe a Deus pelo que você tem. Provavelmente isso, porém, não o incomoda tanto quanto outra coisa. Você tem apenas pouca fé. E sendo essa fé pequena, seus sentimentos são muito variáveis. Muitas vezes ouço isso de jovens iniciantes na vida divina. Eu estava tão feliz há um mês, mas perdi essa felicidade agora. Talvez amanhã, depois de terem estado na casa de Deus, eles estejam tão alegres quanto possível, mas no dia seguinte a alegria deles se foi. Cuidado, meus queridos amigos cristãos, de viver pelo sentimento. John Bunyan considera o Sr. Liveby como um dos piores inimigos da cidade de alma humana. Acho que ele disse que foi enforcado. Receio que ele, de uma forma ou de outra, tenha escapado do carrasco, pois é muito comum encontrá-lo. E não há vilão que odeie a alma dos homens e cause mais tristeza ao povo de Deus do que o nosso sentimento, do que este Senhor. Quem vive pelo sentimento será feliz hoje e infeliz amanhã. E se a nossa salvação dependesse dos nossos sentimentos, deveríamos estar perdidos um dia e salvos no outro, pois eles são tão inconstantes quanto o clima e sobem e descem como um barômetro. Vivemos pela fé, e se essa fé for fraca, louvado seja Deus, pois a fé fraca é a fé, e essa fé fraca é a fé verdadeira. Se você crê em Cristo Jesus, embora sua fé seja como um grão de mostarda, ela o salvará, e aos poucos se transformará em algo mais forte. Um diamante é um diamante, e o menor pedaço dele é da mesma natureza do córrego. E aquele que tem pouca fé tem fé para tudo isso. E não é uma grande fé que é essencial para a salvação, mas a fé que liga a alma a Cristo, e essa alma está, portanto, salva. Em vez de lamentar tanto que sua fé não seja forte, bendiga a Deus por você ter alguma fé, pois se Ele vir que você despreza a fé que Ele lhe deu, pode demorar muito até que Ele te dê mais. Valorize esse pouco, e quando Ele vir que você está tão feliz e agradecido por esse pouco, então Ele o multiplicará e aumentará, e sua fé aumentará até a plena certeza da fé. Acho que ouvi você também acrescentar a tudo isso a reclamação de que suas outras graças parecem pequenas também. Você diz, minha paciência é tão pequena. Se sinto um pouco de dor, começa a gritar minha bochecha se alguém me perguntar sobre Cristo. Acho que dificilmente poderia confessá-lo diante de meia dúzia, muito menos diante do mundo. Estou realmente muito fraco. Eu não me pergunto. Conheço alguns que têm sido fortes ao longo dos anos e ainda carecem dessa virtude. Mas onde a fé é fraca, é claro, o resto será fraco. Uma planta que tem uma raiz fraca
terá naturalmente um caule fraco e então terá frutos fracos. Sua fraqueza de fé envia uma fraqueza ao todo. Mas apesar de tudo isso, embora você deva buscar mais fé e, consequentemente, por mais graças mais fortes, e ainda assim, não despreza as graças que você tem. Agradeça a Deus por eles e ore para que, aos poucos cachos que estão agora sobre você, possam ser multiplicados 1000 vezes para o louvor da glória de sua graça. Assim tentei descrever aqueles que estão passando por uma jornada de pequenas coisas. Mas o texto diz: quem desprezou o dia das pequenas coisas? Bem, alguns fizeram, mas há um grande conforto nisso. Deus o Pai não fez. Ele olhou para você com pouca graça, pouco amor e pouca fé, e não o desprezou. Não, Deus está sempre perto do santo fraco. Se eu visse um jovem atravessando um parque sozinho, não ficaria nem um pouco surpreso e não procuraria seu pai. Mas eu vi hoje, ao voltar para casa, uma pequenininha bem no câmon, uma linda garotinha, e pensei: o pai ou a mãe estão em algum lugar perto. E realmente ali estava o pai atrás de uma árvore que eu não tinha visto. Eu tinha quase certeza de que a coisinha não estava ali sozinha. E quando vejo um pequeno e fraco filho de Deus, tenho certeza de que Deus, o Pai, está próximo, observando com olhos atentos e cuidando com gracioso cuidado da fraqueza de seu filho recém-nascido. Ele não despreza você se você está descansando em sua promessa. É outro pensamento doce e consolador de que Deus Filho não despreza o dia das pequenas coisas. Jesus Cristo, não, pois você se lembra desta palavra. Ele carregará os cordeiros em seu colo. Colocamos aquilo que mais prezamos mais perto do nosso coração, e é isso que Jesus faz. Alguns de nós, talvez, já superamos o estado em que éramos cordeiros, mas, ao viajarmos naquela carruagem celestial no seio do Salvador, poderíamos muito bem nos contentar em voltar a ser cordeiros novamente. Ele não despreza o dia das pequenas coisas. É igualmente consolador refletir que o Espírito Santo não despreza o dia das pequenas coisas, pois é Ele quem, tendo plantado no coração o grão de mostarda, cuida dele até que se transforme em árvore. É Ele quem, tendo visto o filho recém-nascido da graça aumentada, alimenta e cuida dele até que chegue à estatura de um homem perfeito em Cristo Jesus. A bendita divindade não despreza o crente fraco. Ó crente fraco, console-se com isso. Quem é, então, que pode desprezar o dia das pequenas coisas? Talvez Satanás tenha dito e sussurrou em seu ouvido que não vale a pena ter uma graça tão pequena como a sua, que uma planta tão insignificante como você certamente será arrancada. Agora deixe-me dizer-lhe que Satanás é um mentiroso, pois ele mesmo não despreza o dia das pequenas coisas. E tenho certeza disso, porque ele sempre ataca aqueles que estão vindo a Cristo. Assim que ele percebe que a alma está um pouco ferida pela convicção, assim que ele descobrir que um coração começa a orar, ele o atacará com tentações mais ferozes do que nunca. Eu o vi tentar levar alguém ao suicídio, ou levá-lo a um pecado pior do que ele já cometeu antes. Ele treme ao ver o santo mais fraco de joelhos. Ele pode lhe dizer que a pouca graça que há em você não tem importância, mas ele sabe muito bem que é um punhado de milho no topo da montanha, cujo fruto estremecerá como o Líbano. Ele sabe que é a pequena graça no coração que derrubou seu reino ali. Ah, você diz, mas tenho estado muito preocupado ultimamente porque tenho muitos amigos que me desprezam. Oh, queridos amigos, é muito fácil enganar-se a si mesmo, e Deus pode empregar, talvez, um de seus servos para esclarecê-los sobre isso e livrá-los de uma forte ilusão. Mas, por outro lado, se você realmente confia em seu Salvador, se você começou a orar, se você tem algum amor a Deus e qualquer cristão o trata com severidade como se o considerasse um hipócrita,
perdoe-o. Aguente. Ele cometeu um erro. Ele não faria isso se conhecesse você melhor. Diga consigo mesmo: afinal, se meu irmão não me conhece, é suficiente que meu pai me conheça. Se meu pai me ama, embora meu irmão me dê uma bronca, ficarei arrependido por isso. Mas isso não acontecerá. Quebre o meu coração. Vou me apegar ainda mais ao meu Senhor, porque seus servos parecem tímidos comigo. Ora, não é de admirar que alguns cristãos tenham medo de alguns de vocês convertidos, pois pensam no que você era há pouco tempo? Ora, uma mãe ouve seu filho dizer que ele se converteu. Há 1 ou 2 meses, ela sabia onde ele passava as noites e quais eram seus hábitos de pecado. E embora espere que seja assim, tem medo de levá-lo à presunção. E se alegra com tremor e talvez conta a ele mais sobre o seu tremor do que sobre a sua alegria. Ora, os santos de antigamente não podiam pensar que Saulo fosse convertido a princípio. Ele deveria ser levado à reunião da igreja e recebido, suponho que seja o caso. Eu não deveria me surpreender antes de ele chegar. Quando ele viu o mais velho, um deles diria: bem, o jovem parece conhecer algo da graça de Deus. Há certamente uma mudança nele, mas há uma coisa notável, que ele desejasse juntar as mesmas pessoas que ele estava perseguindo, mas talvez é um mero impulso. Afinal, pode ser que ele volte para os seus antigos companheiros. Você se pergunta se eles deveriam dizer isso? Sinto muito quando um filho genuíno de Deus é questionado, mas eu não gostaria que você levasse isso muito a sério. Como eu disse antes, se seu pai conhece você, você não precisa ficar com o coração tão quebrantado porque seu irmão não conhece. Fique feliz que Deus não despreza o dia das pequenas coisas. E agora, deixe-me dizer a vocês que estão neste estado de coisas pequenas, que eu confio sinceramente que vocês mesmos não desprezarão o dia das pequenas coisas. Como podemos fazer isso? Diz você. Ora, você pode fazer isso desanimando. Ora, acho que houve um tempo em que você estaria pronto para pular de alegria, se lhe tivesse dito que você teria lhe dado um pouco de fé. E agora você tem um pouco de fé. Em vez de se alegrar, você está suspirando e gemidos e lutos. Não faça isso. Seja grato pela luz da lua e você receberá a luz do sol. Seja grato pela luz do sol e você obterá aquela luz do céu que é como a luz de 7 dias. Não desanime para não parecer desprezar a misericórdia que Deus lhe deu. Um pobre paciente que estava muito manco e fraco e não conseguia se levantar da cama, finalmente consegue andar com uma bengala. Bem, ele diz para si mesmo: eu gostaria de poder andar, correr e pular como os outros homens. Suponha que ele se sente e se preocupe porque não consegue. Seu médico poderia colocar a mão em seu ombro e dizer: meu bom amigo, ora, você deveria estar grato por poder ficar de pé. Há pouco tempo você sabe que não conseguia ficar de pé. Fique feliz com o que você tem. Não pareça desprezar o que foi feito por você. Eu digo a todos os cristãos aqui: enquanto vocês anseiam por forças, não pareçam desprezar a graça que Deus concedeu, mas alegrem-se e abençoe o seu nome. Você pode desprezar o dia das pequenas coisas novamente, não buscando mais. Isso é estranho. Você diz: bem, um homem que tem um pouco e não quer mais, parece que desprezava o pouco. Quem tem um pouco de luz e não pede mais luz, não se importa nem um pouco com a luz. Você que tem um pouco de fé e não quer mais fé, não valoriza a fé de forma alguma. Você a está desprezando. Por um lado, não desanime porque você tem um dia das pequenas coisas, mas por outro lado, não fique parado e fique satisfeito com o que você tem, mas prove o seu valor pelo pouco, buscando sinceramente mais graça. Não despreze a graça que Deus lhe deu, mas abençoe a Deus por ela, e faça isso na presença de seu povo. Se você segura a língua sobre a sua graça e nunca deixa ninguém saber,
Certamente deve ser porque você acha que não vale a pena dizer nada sobre ela. Diga a seus irmãos, diga às suas irmãs e aos da família do Senhor que o Senhor fez coisas de graça por você, e então se verá que você não despreza a graça dele.